Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou o Felipe Meyer, eu sou executivo e mentor de empresas familiares. Todas as semanas eu faço um vídeo aqui para vocês com um conteúdo para contribuir, para ajudar na sua jornada, na jornada de quem está na empresa familiar. Se você é fundador, sucessor, líder, membro da família e está no desafio da empresa familiar, esse canal é o lugar certo para você, porque toda semana eu vou trazer um conteúdo sobre um desafio, sobre uma melhor prática, sobre sucessão, sobre governança, como organizar a sua empresa familiar, como te ajudar a ser livre do operacional e ter uma empresa familiar mais lucrativa. Esse é o meu grande objetivo e eu vou trazer toda semana aqui para vocês um vídeo novo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o processo de reuniões que mais aumenta o lucro nas empresas familiares. O que é esse processo de reunião, Felipe? Pessoal, esse processo de reunião é a reunião de acompanhamento e controle do seu orçamento. Tá? O que não é essa reunião? Essa reunião não é uma reunião para discutir, isso não é um processo para vocês pensarem no que vão fazer, no que vão inovar, ou uma reunião para não ter nada concreto. Não. Essa é uma reunião que ela tem um objetivo específico, um objetivo concreto, que eu tenho certeza, pela minha experiência, porque eu já implementei essa reunião em diferentes empresas familiares de diferentes tamanhos, em diferentes segmentos, inclusive diferentes culturas e diferentes países. Tá? E quando você implementa na sua empresa um processo de reunião, de segmento, de acompanhamento, controle orçamentário, muda o jogo, muda totalmente o resultado da sua empresa familiar. Pessoal, e por que esse processo de reunião ele aumenta o lucro da sua empresa familiar? Pelo simples fato, pessoal, que esse processo faz com que o seu time tenha visibilidade e tenha sensibilidade sobre as receitas, as despesas e o resultado da sua empresa. Ah, Felipe, mas eu não gosto, eu não me sinto confortável com o meu time conhecendo o lucro da minha empresa. Tudo bem, envolva o seu time de vendas. Ele precisa saber quanto é a receita, se ele tem objetivo de receita. Envolva o seu time para falar sobre as despesas dos departamentos específicos. Né? Mais do que envolver eles no processo de reunião, você precisa envolver eles aonde? Onde tudo começa, no processo de elaboração do orçamento, no processo de estimação do seu orçamento. O que vocês vão estimar? Vocês vão estimar as receitas e as despesas e o resultado para o seu ano inteiro, janeiro, fevereiro, mas você pode fazer essa estimação por mês, por semana, por dia, dependendo do seu negócio, mas eu sempre falo, pessoal, vamos focar no básico bem feito. Se hoje você não tem um orçamento estimado, não tem um planejamento orçamentário, né, inclusive com investimentos, calma lá, não vai no mais difícil, não queira fazer por dia, não queira fazer por semana. Começa no básico bem feito. Faz o seu orçamento de receitas, despesas e resultado para o ano todo. Felipe, como eu faço isso? Olha um pouquinho para o retrovisor, pede para sua contabilidade, seu contador, o seu demonstrativo de resultado do ano anterior e estima aquilo que você quer de crescimento. E aí esse é o momento. Quem que vai te ajudar a estimar o crescimento? Teu time comercial. Quem vai ajudar você a estimar os custos, né, as despesas com vendas? Seu time comercial. Quem vai ajudar você a dimensionar as outras despesas? Seu time de administração, de compras, de recursos humanos. Né? Por isso que eu falo, pessoal, nesse processo de estimação, de planejamento orçamentário, vocês precisam envolver o time. Isso é fundamental, tanto para o sentido de pertencimento, tanto para o sentido de pertencimento, como também para o processo, que é o foco desse vídeo, né, que é o objetivo desse vídeo, para o processo de reuniões de acompanhamento e controle orçamentário. Quando você envolve o seu time na elaboração, a cada reunião que vocês vão fazer minimamente as 12 reuniões para acompanhar os 12 meses de orçamento da sua empresa, e o time precisa ter participado da elaboração para que o time possa chegar ali na hora dessa reunião, que eu já vou falar em seguida para vocês, e poder responder, nós cumprimos o orçamento ou nós não tivemos condições de cumprir. Se a gente não teve condições de cumprir, por
porquê e o que nós vamos fazer para recuperar, para estar adequado, para estar dentro do orçamento aprovado. Então vamos lá, pessoal. Como vocês vão fazer? Vocês vão estimar o seu orçamento para o ano e vocês vão calendarizar as reuniões de segmentos. Vocês já vão colocar no calendário, você pode usar a ferramenta do Google, a ferramenta que vocês utilizem, aquilo que vocês tenham na empresa de vocês, mas já deixem calendarizados os 12 encontros anuais para a reunião. Essa reunião vai se chamar reunião de acompanhamento do orçamento. Ou você pode colocar na sua empresa reunião de controle orçamentário. Mas você vai convidar para essa reunião todas aquelas pessoas do seu time que participaram na elaboração do orçamento. E nessa reunião você vai ter uma pauta fixa. A pauta fixa é 40%, 30% máximo do tempo dessa reunião, olhando o retrovisor, olhando qual foi a receita, como vieram essas receitas, como elas estão distribuídas, olhando as despesas e o resultado, e vai passar a maior parte do tempo olhando para o para-brisa, para frente, para o futuro, para falar o que vocês vão fazer daqui para frente. Felipe, na reunião a gente cumpriu os objetivos do orçamento. O que a gente faz daqui para frente? A pergunta é o que nós podemos melhorar, como nós podemos aumentar ainda mais a receita, diminuindo despesa, diminuindo o custo. É possível fazer o que tem que ser feito, quem do time vai ser o responsável por isso. Ou, se nessa reunião, na pauta, vocês vão falar, cada vez que tiver um item do orçamento que tenha fugido, que tenha um desvio, que tenha um gap, né, que muitas vezes a gente fala, a pergunta vai ser o que podemos fazer para recuperar esse gap, quem vai estar responsável por isso e quando nós vamos ver que esse gap, essa brecha, esse desvio do orçamento vai estar resolvido. Tá? É importante fazer essa pergunta. Felipe, isso funciona? Isso não fica monótono? Tem mais coisa que a gente fazer? Pessoal, tem muita coisa que vocês podem fazer na reunião de performance de acompanhamento, pessoal. Mas esse vídeo é para estimular vocês, para ajudar vocês a fazerem a reunião de controle orçamentário. Elabora o orçamento, envolve o seu time para estimar receita, seu time comercial para estimar receita, seu time de administração, compras, recursos humanos para estimar despesas, faz o orçamento, calendariza as 12 reuniões do ano, começa a reunião olhando para o retrovisor, ou seja, vendo como vocês performaram esse orçamento, qual foi a receita do mês anterior, qual foi a despesa, se vocês cumpriram aquilo que vocês planejaram, que vocês estimaram, ou se vocês não cumpriram. Se vocês não cumpriram porque não alcançaram, se houve um gap, o que vocês podem fazer para recuperar, em que momento vocês vão recuperar, quais são as ações concretas, quem é o responsável e o que precisa acontecer para que a gente se dê conta que isso realmente passou, ou se vocês superaram, cumpriram ou superaram, o que é que vocês podem fazer para potenciar ainda mais as receitas ou para otimizar ainda mais os custos. Calendarizou essa reunião para o ano todo e aí vem o fator de sucesso. Pessoal, por que isso costuma não funcionar ou não dar certo na empresa familiar? Porque eles abandonam, porque eles fazem num mês, outro, depois já não pode o fundador, ou não está o sucessor, ou alguém viajou, ou já não coincidiu a agenda, a prioridade já é outra, ou pior ainda, não cumpriu o primeiro mês, não chegou no segundo mês, não chegou no terceiro mês, é melhor já nem fazer mais a reunião, porque a gente já não consegue cumprir com o orçamento, né? Não, pessoal, não é assim. Na minha experiência, em todas as empresas familiares que eu liderei, indiferente, se a gente chega na meta, na meta orçamentária, maravilha, se não, atua em consequência. Existe o ônus e o bônus, mas é preciso fazer o acompanhamento. Por que esse processo de reunião aumenta o lucro nas empresas familiares? Porque ele é consistente, ele gera responsabilidade, ele gera sensibilidade e ele atribui responsabilidade, ônus e bônus para as pessoas que têm um orçamento, né, assignado a essas pessoas. Funciona somente naquelas empresas que fazem o quê? Que cumprem religiosamente todos os meses a sua reunião de controle orçamentário. E isso passa a ser parte da cultura da empresa. É aí onde faz
toda a diferença. É aí onde separam as empresas familiares que têm mais lucro que outras, né? Empresas familiares que são consistentes, que fazem isso de forma disciplinada, que envolve um time, que exige dos responsáveis de cada orçamento plano de ação quando não chega, que pergunta para essas pessoas o que é possível fazer para melhorar ainda mais, mas são empresas que têm isso já estabelecido na sua rotina. O processo de reuniões, de controle, acompanhamento orçamentário está dentro da rotina e acontece todos os meses. Pessoal, essa é a chave do êxito. Aí é onde muda o jogo, é aí onde faz a diferença. Eu já fiz isso, continuo fazendo, é parte da minha agenda, é parte da minha rotina, acompanhar, fazer o controle orçamentário com os meus líderes, com o meu time, todos os meses. Todos os meses. E acreditem, isso aumenta a rentabilidade, aumenta a lucratividade do seu negócio, porque você começa a acompanhar, você começa a enxergar coisas que não tem necessidade, você começa a enxergar as oportunidades de melhoria, e isso faz toda a diferença. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, espero que tenha ficado claro para vocês. Se tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou responder vocês. Não esquece, me segue lá no Instagram, @FelipeMeierOficial. Lá você também pode mandar, toda semana eu abro caixinha de pergunta para mentoria grátis. Manda sua pergunta lá. Ficou com dúvida do orçamento? Manda aqui, manda lá, eu vou responder para todo mundo. Se você é meu aluno, manda lá na área de membros. Lá eu tenho aula com planilha, com modelo de controle orçamentário, de metas. Para quem é meu aluno, tá tudo lá. Tem uma aula só sobre planejamento e controle orçamentário. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço.